Que presença poderosa, mas Ele tem mais para nós nessa noite. O tema da palavra hoje é cuidado com suas decisões. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: cuidado com as suas decisões. Por que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões? E deixa eu te falar. Porque as nossas decisões, elas definem o nosso destino. As nossas decisões definem o nosso futuro. Olha só, a vida que nós vivemos hoje é resultado das decisões do ontem. A vida que nós vamos viver amanhã é resultado das decisões que nós tomarmos hoje. Então nós temos que ter cuidado com as nossas decisões. Muitas vezes, não é o diabo que atrasa as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Muitas e muitas vezes não é o diabo que atrasa as promessas, porque todos temos promessas para se cumprir. Deus, Ele tem promessas nas nossas vidas para se cumprir. Mas não é o diabo muitas vezes que atrasa essas promessas de se cumprirem de fato nas nossas vidas. Mas sim nós mesmos atrasamos as promessas de Deus de se cumprir na nossa vida. Como? Tem momentos que o coração, ele quer decidir. Tem momentos que a emoção e o sentimento quer decidir. E muitas das vezes nós não escutamos aquela voz que fala dentro de nós. O Espírito Santo, ele fala assim: filho, filha, espera, não é tempo. Filho, filha, não é esse o caminho. Calma. Não é essa pessoa que você tem que se relacionar. Não é essa pessoa que você tem que fazer sociedade. Espera um pouco, filho, filha. Não é essa a decisão que você tem que tomar agora. Espera. Espera. Só que as emoções, os sentimentos, o coração fala mais alto. E muitas vezes nós tomamos decisões onde nós tomamos a direção errada. E por isso nós atrapalhamos, nós atrasamos as bênçãos, as promessas de Deus na nossa vida. E aí, depois de tomarem essas decisões erradas, bate o arrependimento. E aí, às vezes, muitas das vezes é tarde demais. Escuta isso. Nunca tome decisões permanentes em tempo de crise temporária. Nunca tome decisões permanentes em tempo de uma crise temporária. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela. Fala assim: nunca tome decisões permanentes em tempo de crise temporária. Sabe por quê? A crise, ela passa. E às vezes, no momento ali que você está, você toma decisões que vai te prejudicar, que você vai se arrepender. E muitas vezes não tem mais volta. Vamos ler Gênesis 25, do 29 ao 34. Nós vemos aqui na Bíblia uma pessoa que tomou uma decisão na hora ali, no momento, e se arrependeu depois. Vamos ver. Gênesis, diz lá: e Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. O que está falando que Jacó estava o quê? Não. Esaú estava o quê? Cansado. Vamos lá. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de... O que ele falou aqui? Que estou a ponto de morrer. Ele estava morrendo? Sim ou não? Não, ele estava cansado, ele estava com fome, mas ele não estava morrendo. Uma pessoa que está cansada, está com fome, ela não está morrendo. Mas olha o que ele falou: estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? E então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú a sua
primogenitura. Até aqui. Queridos, então aqui nós vemos essa passagem. Esses dois irmãos aqui, Esaú e Jacó. Esaú, ele era da caça, Jacó ficava dentro de casa, ficava mais com a mãe, com a Rebeca. E ele aprendeu a cozinhar, cozinhava bem. E aí chegou o irmão, Esaú do campo, com fome, cansado, e sentiu o cheiro daquela comida. O que ele falou? Me dá um pouco aí, Jacó, dessa comida, eu peço para você me dar. Jacó, ele sabia o valor que era a primogenitura. E a primogenitura era apenas para o filho mais velho. O filho mais velho recebia a primogenitura. Era a bênção maior. A bênção, o abençoador da família. Era a bênção sobre o filho mais velho. Eles eram gêmeos, mas Esaú tinha primogenitura porque ele tinha nascido primeiro. E Jacó sabia muito bem como que era poderoso ter essa bênção da primogenitura. Ele levava a sério. E você viu aqui que Esaú fez? Esaú chegou com fome, cansado, sentiu o cheiro e ele não quis nem saber. No momento ali, ele tomou uma atitude, uma decisão, e aí ele trocou algo eterno por algo passageiro. Então olha só o que Esaú fez. Ele falou o quê? O que me serve esse direito de primogenitura? Eu estou com fome. Eu estou cansado, me dá um prato aí logo. E ele entregou para o irmão com a boca, com a palavra. Presta atenção naquilo que você fala. Presta atenção naquilo que sai da sua boca no momento de nervoso, no momento de ira, no momento que você está cansado, no momento que você está chateado, no momento que você está, irritado. Presta atenção o que sai da sua boca. Porque o mundo espiritual é real e ele está pegando as palavras que saem da sua boca. É muito sério isso. E Esaú, ele entregou o seu direito, a sua bênção para o irmão. Ele entregou, ele falou, ele desprezou. E o mundo espiritual entendeu o desprezo. Queridos, quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes, cansados, feridos, com pressa, nós trocamos as promessas de Deus por momentos? Quantas vezes? Muitos trocam a presença de Deus por distrações. Muitos trocam a presença com o Espírito Santo para ficar distraído com coisas. Tem gente que passa o dia inteiro no celular, no WhatsApp, conversando, batendo papo, no Instagram, nas redes sociais, nos joguinhos. Tem gente que o dia inteiro não tem tempo para ler uma Bíblia, para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo para orar. Na verdade, não tem tempo não faz o tempo, né? Porque tempo tem, porque fica em tantas outras coisas, desprezando a presença de Deus. Não consegue orar, não consegue ler uma Bíblia, não consegue ler um livro. E hoje está tão fácil para a gente é só colocar para ouvir. Você acha livro no YouTube, livros poderosos, livros tops. Você acha lá a Bíblia narrada naquela voz do Cid Moreira, aquela vozeirão de Cid Moreira. É tão gostoso de ouvir. E aquilo, a palavra vai entrando dentro da gente. A palavra entra, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma. Mas muita gente trocando a presença de Deus por distrações. Troca-se culto porque está cansado, porque está cansada. Deixa eu falar para você uma coisa. Nunca troque um culto porque você está cansado, está cansada. Porque é aqui nesse lugar que Deus renova as suas forças. É aqui que Deus renova as nossas forças. Lá na sua casa você pode deitar, você vai acordar cansado de novo. E deixa eu te falar mais. O dia que você perde um culto aqui, talvez era o dia que Deus ia te abençoar. Deus tinha escrito lá, esse é o dia que eu vou entregar para o meu filho e para a minha filha a bênção, a promessa que ele tanto quer, a cura. Mas aí fica em casa para dormir. Às vezes fala que não tem tempo, que está muito corrido, o trabalho. Às vezes até troca para passear, para distrair, para fazer algo. Então presta atenção, não troque o que é eterno pelo aquilo que é momentâneo. Quando nós viemos aqui na casa de Deus, nós recebemos força para continuar.
Queridos, pensa numa pessoa que tem uma vida corrida. Sou eu. Tem hora que eu falo, meu Deus do céu, Espírito Santo me ajuda, mas Ele tem me ajudado tanto a fazer tudo. Você não imagina, não tem ninguém para me ajudar em casa não, é tudo eu. E tem os atendimentos, tem discipulados, e aconselho um daqui pelo WhatsApp, aconselho outro ali, sempre com uma palavra, mas eu tenho meu tempo com Deus. Ai, se eu não tiver o meu tempo de leitura, o meu tempo de livro, o meu tempo de devocional, o meu tempo de oração, aí eu não aguento. Pensa no apóstolo, um homem corrido também. A nossa vida é corrida. E quantas vezes, quantas lutas nós passamos? Quantas lutas? Quem passa luta aqui? Sim ou não? Ou só nós? Nós passamos por luta, sim. Às vezes as nossas lutas, vocês não têm dimensão. É grande. Tem horas que não são lutas visíveis, mas é espiritual. Nós passamos cada uma. Mas o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, os pastores. Nós pagamos o preço. Quantas vezes nós estamos arrastando às vezes, nós estamos, daquele jeito, mas nunca falamos assim, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou pregar não, ou apóstolo, hoje eu não vou pregar porque eu não estou bem. Não, não é assim. Queridos, e quantos têm trocado aquilo que é eterno pelo aquilo que é momentâneo? Foi o que Esaú fez. Esaú, ele não valorizou a primogenitura, a bênção sobre a vida dele. Ele desprezou. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim para ela, cuidado, o inimigo vai sempre oferecer um prato bonito, mas o preço é a sua herança. Vira para a pessoa, continua, fala para ela assim, cuidado, o prato de lentilha sempre vem com cheiro bom, mas tem gosto de arrependimento. É sério isso. Olha só, de novo, fala assim, cuidado, o diabo ele não tem pressa. Ele só precisa de uma decisão errada sua. É só isso que ele precisa, de uma decisão errada nossa. Ele não tem pressa não. O diabo ele trabalha, ele é bem cauteloso, ele é bem calmo. Não tem pressa em derrubar a gente. Ele só precisa de uma decisão errada. Queridos, Esaú passou aquilo que era eterno, ele trocou aquilo que era eterno por um momentâneo. Ele não pensou naquilo que ele estava fazendo. Ele não pensou, mas depois se arrependeu. Escuta isso. Quem decide na emoção, no sentimento, despreza aquilo que Deus planejou. Quem decide nas emoções, nos sentimentos, despreza aquilo que Deus já preparou, aquilo que Deus já planejou. Porque é assim que acontece. Quando decidimos nas emoções, nos sentimentos, nós decidimos por nós. Não é consultando o Espírito Santo, não. Queridos, deixa eu falar para vocês. Fazem 21 anos que nós estamos, vai fazer agora novembro, 21 anos de Cidade Livre. Nesses 21 anos, tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que ela vem para falar assim, pai, mãe, preciso conversar com vocês. Pai, mãe, eu estou pensando assim, o que vocês acham? O que vocês me falam? O que vocês me orientam? Muitas das vezes, a gente fala, vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos orar. Às vezes nós orientamos, assim. Nós gostamos muito de orientar na área financeira. Gostamos muito de orientar, porque nós vivemos aqui na pele. Ninguém nos ensinou, foi o Espírito Santo lá atrás. Porque para essa construção estar aqui, do jeito que está, sem dinheiro, foi o Espírito Santo. Começou lá atrás, quando eu e o apóstolo casamos, que eu, uma época, fiquei desempregada, só ele trabalhando. E a gente conseguia ali, com o pouco que ele tinha, ainda fazer sobrar. Eu ia no mercado, nós íamos no mercado, ganhava uma cesta, repartia com a mãe dele a cesta básica, pagava água, luz, pagava uma luz dela, ou água, a gente sempre repartia assim, ajudava a minha sogra que não tinha, condições,
E sempre nós fazia sobrar, porque eu tinha um sonho de construir uma lojinha, na época que era de calçado, e nós íamos guardando. Então o Espírito Santo lá atrás nos ensinou a administrar, e nós ficamos 2 anos comendo arroz, feijão, ovo, salada de tomate, suquinho, sabe aquele suquinho, acho que nem existe mais, chamava quisuco, era pequenininho assim, você colocava na água, assim, tacava a água, açúcar, gelo, e nós tomava gostoso. Então era ovo todo dia, ovo de manhã, ovo à tarde, era ovo frito, ovo cozido, era ovo de tudo quanto é jeito. Era só isso, nós não comia carne não, nós não comia nada, assim mas a gente tinha um propósito, a gente queria chegar num lugar, por isso que nós apertamos, sabe? Porque nós queríamos chegar em um lugar. Então uma área que a gente gosta muito de ensinar nas finanças. Você está com quer fazer algo? Corre em nós vamos te ajudar. Mas queridos, tem 2 tipos de pessoas, como eu disse. Tem pessoas que chegam pedindo instrução, e aí nós orientamos, nós oramos. Mas tem pessoas que ela chega decisiva já. Ela fala, mãe, pai, assim, eu vou fazer assim. O que nós vamos falar quando você está decidido a fazer algo que a gente sabe que não vai dar ruim? A gente não pode fazer nada, porque está decidido naquilo. Infelizmente, às vezes a gente até tenta orientar, só que a pessoa já está decidida, ela não quer ouvir. Então o que você vai fazer? Nós vamos só orar. Só que, queridos, nesses 21 anos, essas pessoas que já vêm, chega decidido para nós, todas elas passam mal depois. Aí volta, corre e fala, eu fiz errado, eu fiz assim. Aí a gente pega no colo. Porque se tivesse pedido a orientação, se tivesse pedido a direção, realmente não teria acontecido. Mas nesses 21 anos, é dessa forma. Então, presta atenção. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as decisões. Esaú trocou aquilo que era eterno por algo momentâneo. Estava com fome. Ele queria um prato de comida que daqui a pouco ele ia ter fome de novo. Ele trocou a bênção de Deus por isso. Escuta isso. Quem decide na emoção, no sentimento, desperdiça aquilo que Deus já planejou, aquilo que Deus ia dar. Vamos ler agora Lucas 15, do 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. Diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve aquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando-o em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei ao pai: Pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ali ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Queridos, então aqui essa passagem fala aqui do filho pródigo.
Esse filho aqui, ele tinha tudo na casa do pai. O pai era fazendeiro, como diz aqui, era próspero, era ele e o irmão dele, ele tinha tudo. Só que um dia esse filho, ele chega para o pai e ele fala: eu quero parte da minha herança, pai. Eu quero a parte da minha herança. E herança, ela é dada quando acontece a morte do pai e da mãe, certo? Sim ou não? A herança é assim que acontece. Aí dá parte, aí fica, se tem irmãos, reparte, é assim que funciona. Mas esse filho chegou com o pai em vida: eu quero a minha parte da herança, agora. Você imagina o coração desse pai. Mas o pai mesmo assim, falou: Tó, filho, pode ir. Abençoou e ele foi. E a palavra fala que ele foi bem longe, ele não queria ficar perto do pai. Ele foi bem longe. Uma terra longínqua, bem longe do pai. Queria distância do pai. Ele não queria ficar perto do pai mais. E lá, ele fez tudo que ele não fazia. Ele gastou com tudo, né? Com baladas, com festa, com bebida. Ele fez tudo. Tinha amigos em volta dele. E ali ele torrou toda a sua herança. Chegou a um ponto que ele não tinha mais nada. Ele ficou dessa forma. Não tinha mais nada. Então ele teve que fazer? Teve que procurar trabalho. E o trabalho que ele arrumou foi cuidar de porcos. E olha só, cuidando ali de porcos, ele estava com fome. Ninguém dava nada para ele comer. E aquele moço que antes tinha tudo na casa do pai, agora estava desejando comer comida de porco. As bolotas, a lavagem que o porco come. Você imagina? O sofrimento que ele passou por uma decisão errada. Tomou uma decisão errada. Mas, queridos, a Bíblia fala que ele se arrependeu. Glória a Deus por isso. Ele teve uma decisão errada, mas agora ele teve uma decisão assertiva. Ele começou a pensar: olha o estado que eu estou. Os empregados do meu pai lá estão melhor. Eles não passam o que eu estou passando aqui. Eu vou voltar para casa. Eu vou pedir para o meu pai deixar eu ser como um dos empregados. Pelo menos para ser como ali um dos empregados. Para não passar o que eu estou passando. Ele se arrependeu. Deixa eu falar para você uma coisa, escuta isso. Quem sai da presença perde a essência. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó: quem sai da presença perde a essência. Foi o que aconteceu aqui com esse filho. Perdeu a essência. Mas ele então decide voltar. E a palavra fala que ele volta. O pai está de braços abertos, recebendo ele. E ele recebe e faz até uma festa. E assim é Deus conosco. Deus, ele sempre... Você pode pecar, você pode falhar, mas quando há arrependimento, Deus sempre está de braços abertos. Sempre de braços abertos. Falando: vem filho. Vem filho. O prazer de Deus é estarmos na presença dele. Porque ele sabe que tem algo preparado para nós um dia. Quando nós fecharmos os olhos daqui, partimos daqui, tem um lugar lá. Agora, quando a pessoa se afasta da presença de Deus, quando ela se afasta, ela está na mão de quem? Está na mão de quem? Do diabo. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos. Mas glória a Deus que esse filho voltou. E olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. A decisão que você tem tomado hoje, ou você pensa em tomar, ela vai trazer bênção ou maldição para você? Pensa aí. A decisão que você pensa em tomar hoje, ela vai trazer bênção ou maldição para a sua vida? Talvez tem pessoas que estão pensando em tomar a decisão de: eu não quero mais lutar pela minha família, eu não quero lutar pelos meus filhos, eu não quero lutar mais pelos meus pais, eu não quero lutar, ninguém quer nada com nada, eu não quero lutar mais pelo meu esposo, pela minha esposa, ninguém tem nada com nada. Eu não quero mais, eu vou abrir mão do meu casamento, eu vou abrir mão, eu vou deixar. Será que essa decisão, ela vai trazer bênção ou maldição, consequências boas ou ruins para você? Tem pessoas pensando em tirar a mão do arado. Tem pessoas
que pensam em tirar a mão do arado. Ela pensa em entregar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez líder, tô cansado, eu tô cansada, eu não quero mais liderar a célula não. Esse povo não me ajuda, esse povo não faz nada. Não, tô cansado, tô cansada. Quando nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos sonhos. Os nossos sonhos deixam de ser sonhos, se tornam realidade. Eu não vou mais trabalhar de voluntário não. Não, ficar em pé lá o culto inteiro, minhas pernas dói. Não vou não. Eu não vou cuidar de kids nem de radicais não, aquelas crianças gritam muito, Deus que me livre. Quando nos envolvemos com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os nossos sonhos. Os nossos sonhos deixam de ser sonhos, se tornam realidade. Quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os teus sonhos. Você está pensando em tirar a mão do arado? Tirar a mão do arado, depois dói. Depois dói. Então presta atenção. Presta atenção. Tem muita gente que às vezes na hora ali, como eu disse aquela frase, não tome decisões em tempos de crises. Porque a crise passa, a luta passa. Talvez você está passando, eu estou passando uma luta em casa, é com meu marido, é com a minha mulher, é com os meus filhos, eu não consigo mais fazer a obra, eu vou entregar. Tudo passa, a luta passa. A luta passa, só não entrega aquilo que Deus colocou, o chamado que Deus entregou para você. Se levanta, fica firme. Você tem um Deus poderoso que derruba gigantes. Não tem gigante nenhum que pode prevalecer diante de você. Mas você tem que ficar firme. Não tire a mão do arado. Não volte, não retroceda. Isso, quando a pessoa tira a mão do arado, ela paga um preço. E Esaú, ele pagou um preço. O filho pródigo pagou um preço. Que você não venha pagar um preço. Tem pessoas que tomam decisão também de andar com mal companhias, pessoas que você sabe que é pessoa errada. Será que você tem algum amigo, alguma amiga assim que vira e mexe está te chamando para festinhas que você sabe que lá não tem o Espírito Santo? Para te chamando para conversinhas, fica te mandando uns vidinhos esquisitos? Se essa pessoa, deixa eu falar para você, se essa pessoa, presta atenção, essa pessoa, como que ela fala, como que ela age, o que condiz, quais os princípios que ela acredita, os princípios de Deus ou não? É tudo errado. Essa pessoa então, se não condiz com os princípios de Deus, não é para você andar com ela. Eu não estou falando aqui que você não tem que ter amizade, nós precisamos ter amizade sim, mas você frequentar o lugar que essa pessoa frequenta, andar com ela do jeito que está, ela vai te levar para longe de Deus. Porque toda amizade te leva para mais perto de Deus ou te afasta de Deus. Então, às vezes você fala assim, não, mas eu vou trazer para Jesus. Mas você vai frequentar o ambiente que ela frequenta, as festas que ela está, onde o Espírito Santo não está. Cuidado com as suas decisões, porque tem laço do inimigo querendo te laçar. Então ande com pessoas que te colocam para cima. Talvez também tem pessoas negativas demais. Você vai falar o teu sonho para ela, ela fala, não, isso aí não. Para, esquece isso, nós estamos vivendo uma crise. Para que isso? Você vai fazer isso, você vai quebrar a cara. Não conte seus sonhos para pessoas assim. Fecha a boca, conte para pessoas que vai te motivar, que vai te colocar para cima, que vai falar, deu certo, eu vou orar por você, em nome de Jesus, você vai viver as promessas. É assim que a gente tem que andar com pessoas assim, pessoas que vai te colocar para baixo. Você não conta seu sonho, não conta, senão você vai se decepcionar. Tem pessoas tomando decisão errada, ouvindo a voz do diabo, ouvindo a voz do inimigo. Olha só, essa palavra aqui está sendo forte para nós. Uma palavra que talvez você não está tomando decisão nenhuma agora, mas daqui uns dias você vai ter que tomar alguma decisão. E essa palavra está sendo alertiva para você. Cuidado com as decisões que você vai tomar. Vai aparecer oportunidades para você que vai ser uma bênção para a sua vida. Mas vai aparecer oportunidades para você também que vai querer tirar você da presença de Deus. Vai fazer a sua vida ficar tão corrida que você não vai ter tempo mais para Deus. Então, peraí, presta
presta atenção nas decisões que você vai ter que tomar. E às vezes muitas pessoas, ela vem aqui, ela escuta uma palavra como essa, mas amanhã ela já toma uma decisão errada. Ela não consulta o Espírito Santo, porque o coração fala mais alto. O coração bate forte, o sentimento vem, e fala que é de Deus ainda. É de Deus, mas ela nem consultou o Espírito Santo. Ela não ouviu a voz dele. E ela está certa daquilo. E depois quebra a cara. Queridos, o diabo, ele quer derrotar. Ele quer nos derrotar. E a palavra do diabo é de derrota, é de fracasso. Mas Deus fala que nós somos mais que vencedores nele, que nós podemos todas as coisas nele. É isso. Agora vem cá, você vai ouvir qual palavra? De repente alguém te falou algo para você. Falou algo que te chateou. Você vai ficar com essa palavra que falaram para você? Você sabe que você não é isso. Você é filho e filha do Rei dos Reis. Você tem uma identidade. A sua identidade é filho e filha. É essa identidade que você tem que ficar. Receber a palavra de Deus, que você é vencedor, que você é vencedora. Não que você é derrotado, derrotada. Não que você não vai dar em nada. Não aceite palavras assim. Então nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando conosco. A voz de Deus para nós. Queridos, tem pessoas que trocam culto para festinhas. Olha, esses dias aí atrás, tem muitos e muito cristão. Foi um laço que eles caíram. Teve uns shows aí, né? Uns shows que tinha tudo lá, menos a presença de Deus, menos o Espírito Santo. Tinha demônio trombando com demônio lá, cabeça batendo com cabeça de demônio lá. E aí, a pessoa recebeu um convite. Vamos lá, vai vir tal pessoa, tal artista, tal e tal e tal. E aí foram lá e falaram assim, não, mas é só uma noite, Deus, é só uma noite. Só uma noite só, eu só vou me distrair só. Depois eu volto. Sabe o que aconteceu? O diabo armou laço para pessoas que não conseguiu voltar, não. Tão arrebentada. Não consegue vir, não tem força. O diabo armou laço. Então presta atenção nas decisões que você vai tomar. Presta atenção nas festas que você vai ser convidado e você vai. Tem bebida, tem música que não condiz com aquilo que nós... Não vai não. Não é lugar para você. Não é lugar para você. Deus, ele habita no meio dos louvores. No meio das outras músicas ele habita. Música que fala de, você me traiu e não sei o que, mas eu te amo. Isso aí é música para estar ouvindo? Isso aí Deus não tá. O Espírito Santo não tá ali. É umas músicas que só Jesus na causa. Tem hora que passa uns carros assim perto da gente, aqueles carros com uns alto-falantes. Cada palavrão que dói o ouvido dá nojo. Falo, meu Deus do céu. Mas essas pessoas, elas não conhecem, não têm o entendimento. Mas nós conhecemos, você conhece. Você conhece, você vai frequentar num lugar assim? Então cuidado com as decisões, porque tem o diabo armando laços para pegar muita gente. Agora esses dias aí dessa festa que teve aí na cidade, nossa, o que tinha de cristão que o diabo armou laço, ficou tudo caído. Decisões que tomaram erradas. E Esaú tomou uma decisão errada. O filho pródigo tomou uma decisão errada, mas também depois se arrependeu e tomou uma decisão certa. Nós, às vezes, no meio da nossa caminhada, nós tomamos decisões erradas. Talvez você tomou uma decisão errada, mas hoje é noite. Deus te trouxe aqui hoje. E Ele fala, filho, filha, a partir de hoje, me consulta. O Espírito Santo é seu amigo, seu melhor amigo. Pede para Ele direção. Espírito Santo, eu estou pensando assim, assim, assim. É de Deus? Espírito Santo, eu posso fazer isso? Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar. Estamos aqui também, os pastores estão aqui. Nós estamos aqui para ajudar. Mas cuidado com as decisões que você toma. Tem pessoas tomando decisões... um relacionamento com pessoas, mas fala assim, que não temem a Deus, e ela fala assim, mas eu amo ele, mas eu amo ela. Presta atenção,
Essa pessoa não tem temor a Deus. Ela não teme Deus. E mesmo assim você vai se relacionar com ela? Ela não gosta de igreja. Ela gosta de outras coisas. E mesmo assim você vai se relacionar com ela? Ah, mas eu vou trazer para Jesus, apóstolo. Eu vou trazer para Jesus. Cuidado com as suas decisões. Talvez seja laço do inimigo. Talvez o seu sentimento aí, o seu coração está batendo aí um pouco mais forte, mas é engano. O nosso coração é enganoso às vezes. Então presta atenção. Presta atenção para você não cair nas armadas do inimigo. Olha só. Lá atrás, nós estávamos na igreja lá embaixo ainda. Tinha uma jovem que ela começou a namorar e ela começou a ver uns sinais do rapaz. Grosso, uns sinais esquisitos. Aí marcaram um casamento, ela conversou, nós orientamos um pouco, olha, presta atenção, filha. Assim, assim, assim. E ela reclamando mais, tinha já marcado o casamento. Dava tempo ainda. Mas sabe o que ela fez? Ela deixou o coração bater mais forte, o sentimento bater mais forte e casou. Agora você me pergunta, o que aconteceu com eles? Eles não estão mais juntos. Separou. Por quê? Porque só aumentou aquilo que estava dentro dele. Casou, aí só aumentou a grosseria, ela não aguentou. E aí a traição, ela não aguentou. Hoje não estão mais juntos. Mas ela veio, ela pediu direção, ela pediu conselho. Não ouviu. E não tinha a mesma fé que a dela. Ela não ouviu. E agora não estão mais juntos. Então, você varão que está solteiro, você varoa que está solteira, presta atenção. Ora para o Espírito, ora e pede direção para o Espírito Santo. Se esse varão aí que você está com o coração batendo, se é de Deus ou não. Será que vai encaixar com o teu propósito? Será que realmente vai dar certo com o seu, alinhar com o propósito que Deus tem para a sua vida? Porque se não for, não é de Deus. Deus tem algo, Deus tem uma pessoa preparada para você, uma bênção de Deus preparada para você. Então, presta atenção. Esaú trocou a primogenitura, o filho pródigo trocou a presença do pai. Então, cuidado com as decisões. Não troque o que é eterno por algo que é passageiro. Deuteronômio 39:19 diz assim: hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, filho, pois a vida, escolhe a vida. Deus, ele fala aqui para nós, que ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele fala assim: escolhe a vida, escolhe a bênção, não escolhe a maldição, não escolhe a morte, não. Nós que escolhemos, nós temos livre arbítrio. Deus nos deixou aqui nessa terra com livre arbítrio. A escolha sempre é nossa. Deus, ele tem escrito a nossa história. Só que sabe o que tem nas nossas mãos? Uma borracha. E essa borracha apaga aquilo que Deus escreveu. Então presta atenção, não apague aquilo que Deus escreveu para você, porque Ele tem algo grande e precioso para você. Deus, Ele tem o extraordinário para você viver ainda esse ano. Você recebe essa palavra? Então comece a prestar atenção nas suas decisões, nas suas atitudes, porque Deus quer te levar a viver o extraordinário. Vira para a pessoa que está do seu lado, já estou encerrando, fala assim para ela: decisões feitas com pressa podem custar anos da sua vida. Fala assim: decisões feitas fora da presença te afastam do propósito. Fala assim: mas decisões criadas pelo Espírito Santo te levam ao destino. Fala assim: te levam ao destino. E o destino certo, destino de extraordinário, de viver o extraordinário. Você recebe essa palavra? Também recebe. Se coloque em pé.